Estamos aos seus pés, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Abençoa cada um que está aqui nessa noite. Ó Deus, aqueles que estão a caminho, traga em paz e segurança, livrando de todo mal. Ó Deus, tudo que não provém de ti, caia por terra deste culto, em nome de Jesus. Todo levante do inimigo, toda seta do inimigo, venha ser repreendida em nome de Jesus. Ó Deus, que nós possamos sentir a tua presença. Fala conosco através do louvor, fala conosco através da palavra, fala ali com as crianças no culto infantil, que tudo seja para a tua honra e tua glória, que nós possamos sair daqui cheios da tua presença e impactados pela tua palavra, é que eu te peço e te agradeço, amém. Vamos louvar o Senhor nessa noite, com alegria. Abre o seu coração, deixa Ele entrar, deixa Ele fazer morada na sua vida. Aleluia, santo, santo é teu nome, Pai. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã nos deu poder. Aleluias, glória seja dada a ti, Senhor. Meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluias, Pai, no
nos purifica, Senhor, nos santifica, nos limpa, nos lava de todo pecado, Senhor. Aleluia. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder, como Naamã, no teu poder. Aleluias. Oh Deus, tu és maravilhoso, tu és bendito, Pai. Santo, santo é o teu nome. Te louvamos. Oh Deus, tudo é para ti. A honra, a glória, o louvor, tudo é para ti, Senhor. Viemos aqui somente para te adorar, te bendizer, te exaltar, te glorificar. Oh Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos seus bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Aleluia. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Adore, adore, somente adore. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Somente a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Somente a Ti, Senhor. Aleluia. Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Louve de todo o seu coração, adore o Senhor. Aleluia, só Ele é digno de toda adoração, só Ele é digno de todo louvor. Abra o seu coração, deixa o Espírito Santo entrar na sua vida e fazer morada. Aleluia, só Ele a honra e a glória. A Ele a glória, a Ele a glória. Aleluia, santo, santo é o teu nome, Pai. Ele merece toda a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Aleluia, louve, louve, adore o Senhor.
seja dada a Ti, Pai querido. Só Tu és santo, santo. Só o Senhor é digno de toda honra, toda glória. Aleluias. Te damos Aleluias. Santo, santo é o Teu nome. Glorificado seja o Teu nome nessa noite, Pai. Aleluias. Aleluias. mais fiel, Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade em nossas vidas. Fidelidade Aleluia. é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Tudo é Teu, Senhor. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, santo, santo é o Teu nome, Pai. Tu és fiel, Senhor. Vamos pela Oh, Tua Pai, fidelidade. aleluia. A oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Tudo é Teu, Senhor. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
Muito obrigado pela tua fidelidade em nossas vidas, Pai. Te louvamos. Oh Deus, te rendemos graças porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. Gostaria de chamar as crianças aqui na frente. Louvado é o Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos orar pelas crianças. Que Deus abençoe os pequeninos. Amém. Vamos estender as nossas mãos e orar pelas nossas crianças, em nome de Jesus. Pai, nós queremos render graça, queremos louvar, bendizer, exaltar e agradecer ao Senhor. Agradecemos por cada uma dessas crianças aqui nesta noite, pelas crianças, ó Deus, também ali de cada um que se encontra na live, filhos, representado por eles. Oramos pelo culto infantil, que o Senhor, ó Deus, venha usando a tua serva nesta noite, de maneira poderosa, grandiosa. O Senhor abençoe, ó Deus, e venha prosperar o caminho deles, ó Deus, a cada dia, a cada momento. Que o culto infantil venha a ser de grande bênção e edificação nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? As crianças podem ir. Vamos orar pela Aline também, que estará ministrando a palavra. Em nome de Jesus, né? Vamos orar. Levante as tuas mãos mais uma vez. Pai, eu quero orar também pela tua serva, pedir que o Senhor abençoe a vida dela, ó Deus, mais uma vez, como outrora o Senhor tem, ó Deus, usado a tua filha, que nesta noite, ó Deus, não seja diferente, e de maneira grandiosa e poderosa, o Senhor, ó Deus, vem usar os lábios dela, para falar com aquele que se encontra aqui presencialmente, como aquele que também se encontra ali na live. Usa ela, Pai, ó Deus, para converter corações, para orientar, para corrigir, para abençoar todos nós. Queremos ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quão bom mais uma terça estarmos na casa do Senhor para falar do amor dele, da palavra que ele tem para as nossas vidas. E hoje eu creio que ele tem uma mensagem para nós lá no Salmo de número 1. O primeiro Salmo. O Salmo de número 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 6. Vamos ler o 1 completo. Salmo de número 1. O Salmo de número 1 nos fala que existe uma felicidade do caminho dos justos e o castigo do caminho dos ímpios. Existem dois caminhos, esse Salmo nos fala. Que existem dois caminhos que nós podemos seguir, mas existe o caminho do justo e o caminho do ímpio. Amém? Salmo de número 1 nos fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Senhor Deus e Pai, lemos a Tua palavra, Senhor. Fala conosco grandemente, Pai, nessa noite, para que nós possamos entender a Tua palavra, entender aquilo que o Senhor tem para falar com cada um aqui, Pai. A palavra lida foi uma só, mas creio que o Senhor quer falar individualmente de uma forma diferente com cada um, pois Sua palavra é viva e real. Fale conosco, Pai.
Pai, que nós venhamos estar sensíveis ao Teu querer e à Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo de número 1. O primeiro salmo escrito. E já nos vem essa pergunta, como se fosse uma pergunta: o que nós temos sido? Justo ou ímpio? É uma pergunta que nós temos que fazer. Eu sou uma pessoa justa ou sou uma pessoa ímpia? A palavra do Senhor fala que existem esses dois tipos de pessoas: a justa e a ímpia. O justo, segundo a palavra do Senhor, é aquele que age de acordo com os princípios de Deus, segue seus mandamentos, é ser justo e ser reto. E eu pesquisei o que era ser ímpio de acordo com a palavra de Deus: viver contrário à vontade de Deus, rejeitando os seus mandamentos, e é aquele que pratica injustiça. Existem pessoas ímpias e pessoas justas, aquelas que seguem os caminhos do Senhor, seguem os conselhos do Senhor, que são os justos, e tem os ímpios, que são os que não seguem o caminho do Senhor. Aquele que anda à contramão da vontade do Senhor, aquele que anda na mão oposta aos mandamentos do Senhor, que creio que aqui todos sabem que é ser justo e ser reto. E essa pergunta tem que ficar nos nossos corações: quem eu tenho sido diante de Deus? Justo ou ímpio? Quem eu tenho sido no meu dia a dia? Uma pessoa justa, uma pessoa que segue aquilo que é do Senhor? Ou uma pessoa ímpia, que não segue, não dá valor àquilo que é do Senhor? E o salmo começa falando que bem-aventurado o varão, bem-aventurado o homem, feliz o homem, próspero a pessoa. Bem-aventurado é uma pessoa feliz, uma pessoa próspera, uma pessoa bendita e abençoada. O salmo começa falando que bem-aventurado o varão, bem-aventurado eu e você. A palavra do Senhor fala que nós somos bem-aventurados, mas fala que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo o conselho de qualquer pessoa. Bem-aventurado aquele que anda no caminho do Senhor, aquele que não segue qualquer conselho dos ímpios. Às vezes nós vemos tantas pessoas se assentando ao lado de amizades que não são do Senhor, amizades que não têm aquele aconselhamento do Senhor. Vou dar um exemplo: talvez a pessoa está passando por uma dificuldade no relacionamento e vai desabafar com alguém que não tem uma estrutura de relacionamento, ou talvez nem tem um. Como que aquela pessoa vai te dar um bom conselho? Talvez as pessoas pedem conselhos para uma pessoa de como ser uma boa mãe, sendo que o outro nem é mãe. De como ser um bom filho, se a pessoa não está sendo. Tem pessoas que pedem conselhos e desabafam com pessoas que não têm aquilo de Deus para falar. Não tem uma resposta do Senhor. A pessoa vai conversar com outra ali e não recebe um aconselhamento que você fala assim: não, essa pessoa foi usada por Deus para me aconselhar. Às vezes nós absorvemos conselhos que não são de Deus para nós. Absorvemos conselhos que não são de pessoas justas. E é feliz aquele que não busca o conselho de qualquer um. Feliz aquele que busca os conselhos no Senhor Jesus. Feliz aquele que busca aconselhamentos e desabafar com Deus. Busca desabafar e conversar com o Senhor através da oração. Ele sempre está com os ouvidos abertos para nos escutar quando nós falamos com Ele. E Ele nos dá respostas. Basta que nós venhamos estar sensíveis à palavra do Senhor, ao que Ele tem para nós. Falar com o Senhor, criar intimidade com o Senhor. Tem uma passagem bíblica que fala que se você quer intimidade com o Senhor, você tem que ir para o secreto. A passagem fala que você fecha a porta do teu quarto e vai orar com o Senhor. Ali é batalha, é guerra, mas é resposta de oração. Nada melhor do que receber de Deus uma resposta quando você está em oração. Que você sabe que aquela resposta foi Deus que mandou. Quando você está em oração, você sabe que respostas que vêm até você, você vai saber diferenciar se é de um justo ou de um ímpio.
Quando você está sensível ao que Deus tem para você, você tem essa sensibilidade. Mas tem pessoas que vai absorvendo tudo que vem para ele. Ah, fulano me falou isso, eu absorvo. Ah, outra pessoa comentou isso, falou de mim, eu vou absorvendo. Não, a palavra do Senhor fala que nós temos que peneirar aquilo que vem para nós. Aquilo que entra no nosso coração tem que ser do Senhor. Nem tudo tem direito de entrar na nossa vida. Realmente nós temos que peneirar aquilo que é do Senhor para nós. Absorver somente aquilo que agrega para a nossa vida. E continua nos falando no verso 1, que nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você parar para pensar, fala aqui que bem-aventurado é aquele que não segue o conselho do ímpio. É aquele que nem se detém no caminho de pecadores e nem se assenta em roda de escarnecedores. O pecador é aquele que está distante do Senhor. A palavra de Deus nos fala que o que causa divisão entre o homem e Deus é o pecado. O que me distancia do Senhor é o pecado. O que causa divisão entre o homem e Deus é o pecado. Quanto mais afundado no pecado você está, mais longe de Deus você está. É uma renúncia diária. Como aquele louvor fala, que todo dia o pecado vem e me chama. Todos os dias nós estamos aí e o pecado batendo na nossa porta. Erramos, falhamos. Mas se nós estivermos no caminho do Senhor, nós vamos conseguir absorver mais aquilo que é para nós e o que não é. Conseguir discernir o que é do Senhor para nós ou não. E a palavra do Senhor fala que o caminho do pecado não nos pertence. O caminho do pecado não foi feito para mim e para você. O caminho do pecado não foi feito para nós. Nós temos que fugir dele. Fugir desse caminho que leva para o erro, para a perdição. Em 1 Coríntios 6,12 fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A palavra do Senhor fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu só vou saber o que convém para mim ou não, o que é de Deus para mim ou não, se eu estiver em Cristo. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do que é certo e do que é errado. É o Espírito Santo de Deus que nos convence da justiça, do juízo. Ele que nos dá esse discernimento de saber o que é certo ou errado. Temos que fugir, ficar longe desse caminho que leva ao pecado e à perdição. Temos que passar longe desse caminho. O caminho do pecado, do erro, do que não nos pertence, do que afasta do Senhor. Temos que passar longe desse caminho. E tem pessoas que estão andando nesse caminho falando que está tudo bem. Andando nesse caminho falando o que tem andar nesse caminho. Mas não existe como você servir a dois senhores. A palavra do Senhor fala. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Não existe o meio termo. Ou você está ou não está. É só dois caminhos que tem. O da luz e o da escuridão. E o caminho que nos leva à luz é o caminho do justo. O caminho do ímpio é o que nos leva para a escuridão. E nós temos que andar neste caminho, que é o da luz, que é Jesus. Temos que andar cada vez mais neste caminho. E a palavra do Senhor falou aqui, que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se nós colocarmos o que é essa roda, fugir das rodinhas, fugir das más companhias, fugir de ambientes que não pertencem a você. A palavra do Senhor fala, fuja das rodas dos escarnecedores. Fuja de ambientes que não pertencem a você. Fuja de ambientes que não falam do nome do Senhor. Vou dar um exemplo bem claro, que eu pude ver quando eu trabalhava no comércio. Quando o dia ia arrumar as verduras ali, se tinha uma podre e as outras todas podiam estar boas, aquela podre contaminava aquelas da redor. E a palavra do Senhor fala para nós fugirmos dessas rodas que tem o que não nos pertence, que tem esse podre, porque senão nós vamos nos contaminar. Não adianta falar, não tem nada a ver, tem. Quando você menos percebe, você vai adquirindo um pouquinho aqui, ali. Quando você menos percebe, você já está ali sendo contaminado pelo erro.
pelo que tem, pelo não tem nada a ver. E a palavra do Senhor fala para nós fugirmos dessas rodas dos escarnecedores. E fala que um abismo chama outro abismo. Se você está ali e começa a ser contaminado, você vai só se aproximando daquilo que não pertence ao Senhor. Você vai só se aproximando daquele erro, daquele pecado. E quando você assusta, você já está nele. Não é de uma vez, você não pula no poço de uma vez. A palavra do Senhor fala que é assim também quando você vai entrar na presença dEle. A palavra não fala que Ele é como um rio, que você vai entrando na presença de Deus, é nos pés, nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, nos lombros. E quando você percebe, você está afundado na presença de Deus. E é assim também no pecado. Você não vai dar um pulo de uma vez. Você vai entrando no pecado, entrando. E quando você percebe, você já está dentro. Então nós temos que fugir da roda dos escarnecedores. Fugir do que é podre. Fugir daquilo que nos contamina. O que nos contamina é o caminho do maligno. O caminho do maligno nos contamina. E aqui a palavra falou nesse verso que são 3 pilares. Fala que é o conselho dos ímpios, dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Foi o que eu falei. É uma etapa, você vai. Quando você percebe, você já está dentro. Fugir desses 3 níveis, fugir desse caminho que nos leva ao pecado, que nos leva à perdição, que nos leva para longe de Deus. Nós temos que fugir desse caminho. Em 2 Pedro 2:20 fala, 2 Pedro 2:20, a palavra de Deus fala: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Foi o que eu falei. O estado vai se tornando pior do que o primeiro. Você vai entrando, quando você vê, você já está pior do que no início. A palavra do Senhor fala. E continua nos falando no Salmo, no verso 2. Antes tem o prazer na lei do Senhor. Antes. O que era antes? O que vem primeiro. Se eu falar assim, antes de vir para aqui eu fiz aquilo, fui primeiro. Antes de estar no culto eu passei meu dia no trabalho. Então primeiro eu trabalhei para depois vir no culto. Ser antes é o que vem primeiro. E a palavra do Senhor nos fala que Ele tem que vir antes de tudo. O primeiro lugar é dEle, a honra é dEle. O primeiro mandamento é honrar a Ele acima de tudo. Ele é dono do primeiro lugar. Então antes de eu estar aqui, é Deus antes de tudo. Ele é dono do primeiro lugar. Então nós temos que ter o Senhor como antes. Colocar Ele como prioridade. Mateus 6:33 fala que é buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscar o antes de tudo, Deus. Buscar antes de tudo o Senhor Jesus. Ele é dono do primeiro lugar. Antes de qualquer coisa, Ele é o primeiro. Antes da nossa família, antes do nosso esposo, antes de quem tem filhos, Ele é o primeiro. E às vezes nós priorizamos tantas outras coisas, tantas outras pessoas, mas o Senhor é o antes. Porque a palavra fala que antes nós temos que ter prazer no Senhor, alegria no Senhor, alegria. A palavra do Senhor também nos fala que nossa família é nosso ministério. Vem o Senhor, vem nossa família, vem nossa casa. Temos que também priorizar nossa família, nossa casa. Colocar ela como centro das nossas vidas. Porque tem pessoas que priorizam tantas outras coisas. E a família vai ficando de lado. A educação dos filhos vai ficando de lado. Primeiramente o reino de Deus. E todas essas demais coisas nos serão acrescentadas. E a palavra fala que temos que ter prazer. Pense em algo que te dá muito prazer em você fazer. A palavra do Senhor fala que tem que ser Jesus, o dono do prazer da nossa vida.
Ele tem que ser dono daquele amor que você tem ali o coração aceso, a chama acesa, aquele prazer em estar com Ele. A palavra fala que nós não vemos, mas nós podemos sentir o Senhor. E quão bom aqueles que sentem a presença de Deus e têm prazer de estar na presença dEle, de buscar a Ele. E o prazer em nenhum momento fala que é uma obrigação. A palavra do Senhor nos fala que ter prazer no Senhor não é ter obrigação. Vou dar um exemplo claro. Quem aqui na igreja pertence a algum ministério tem que exercer com prazer no reino de Deus, não por obrigação. Tem que exercer com prazer porque está fazendo para o Senhor e não para agradar outras pessoas. Mas você tem que ter compromisso naquilo que você faz diante do Senhor. Ter prioridade, ter compromisso, não deixar as coisas andar de qualquer forma. Tem que ser para o Senhor, com prioridade e prazer. E o prazer exige de nós compromisso, responsabilidade, paixão, amor, carinho pelo outro. É assim que o Senhor quer de nós. Prazer em estar na presença dEle. E fala que essa palavra, Ele tem prazer na lei do Senhor. E continua nos falando que na sua lei medita dia e noite. O verso 2 fala: antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Precisamos ter tempo para o Senhor. Precisamos ter um tempo para o Senhor, para meditar na tua palavra, ler a escritura do Senhor, orar, ver o que Ele tem para falar conosco naquele dia. Como sempre é falado aqui, dar bom dia, Espírito Santo. Acordar e ter intimidade com o Senhor. Ter aquele momento com o Senhor e meditar dia e noite. Ter uma vida durante o dia na qual você não vai ficar ali o tempo todo ajoelhado orando ao Senhor, mas você vai ter uma vida íntegra, ética ao Senhor. Você vai ter uma vida compromissada naquilo que é do Senhor e ter o tempo de meditar na palavra dEle. Se nós lermos, Jesus fez isso. Jesus meditava, Jesus orava. Quantas das escrituras nós não lemos, das passagens que fala que Jesus subia aos montes para orar, que Jesus tirava um tempo para orar com o Senhor. E Jesus era filho de Deus, o próprio Deus em terra, e Ele tinha um tempo para orar com o Senhor. Quem dirá eu e você? Quem dirá nós? Temos que ter esse tempo de qualidade com o Senhor, ter uma rotina de qualidade com o Senhor. Às vezes quando falamos de ter rotina, a pessoa fala assim: a rotina é aquela mesma coisa todo dia. Não, o Senhor tem uma palavra nova todos os dias para nós. A palavra dEle se renova. Eu posso ler esse salmo aqui amanhã, que talvez amanhã Ele me fala de uma forma diferente. A palavra do Senhor é viva, real, e ela fala aos nossos corações. Basta que nós venhamos meditar na palavra dEle. E Jesus em terra fala que Ele foi também em sinagogas. Ele ia ao templo, Ele ia em igrejas. Lucas 4,16 fala, Lucas 4,16, e chegando Jesus, Jesus chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ele ia na casa do Senhor. E às vezes tem pessoas que falam assim: mas eu creio em Deus, eu tenho Jesus comigo, eu não preciso ir na igreja. Precisa sim. Você precisa ter comunhão com seus irmãos. Se Jesus, que era Deus em terra, Ele foi na sinagoga, quem dirá eu e você? Nós temos que vir sim na igreja. Temos que vir sim na casa do Senhor, tem comunhão com os irmãos. A palavra do Senhor nos instrui. Não sou eu que estou falando, não é o pastor que cobra. É a palavra do Senhor que nos instrui. E a igreja, ter comunhão com os irmãos, tirar aquele tempo para você vir e orar ao Senhor, escutar do Senhor. Talvez em casa você fale assim: um exemplo, culto de terça, que é mais ou menos 1 hora e pouco.
você fala assim em casa, eu vou tirar esse tempo para orar ao Senhor, para ter intimidade com o Senhor. Raramente nós conseguimos tirar aquele tempo ali só fixado em Deus. Quem tem criança é um menino que chora, é a mãe daqui, é o pai dali. Eu imagino que seja assim, eu não tenho criança não, mas quem tem eu imagino que seja. Às vezes ali você está em casa, uma televisão ligada te distrai, um celular. O celular tem tirado muita nossa atenção. Colocamos ali o celular, até mesmo para orar. Eu tenho costume de colocar um louvor para orar pelo YouTube. Aí vem o comercial, tira minha atenção. Nós não conseguimos fixar aquele tempo ali vidrado somente no Senhor. Mas quando nós estamos na igreja, nós conseguimos tirar esse tempo exclusivo para louvar. O louvor é importantíssimo, igreja. Quando você ora, cadeias se quebram. Você pode se quebrantar aos pés do Senhor através do louvor. E a palavra que nos alimenta, nos edifica. E ter comunhão com os irmãos, assim como a palavra fala. Então nós temos sim que meditar na lei do Senhor e ter comunhão. Ter comunhão. E o verso 3 continua nos dizendo, eu li esse aí. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Será como uma árvore plantada. Uma árvore é algo morto? Não. A árvore é algo vivo. E o Senhor fala que nós temos que ser vivos, como uma árvore plantada. Uma árvore, quando você planta, você não pega ela daquele tamanho. Suponhamos uma árvore enorme de 2 metros de altura. Você não planta uma árvore de 2 metros de altura. Você planta uma mudinha. E assim somos nós na presença de Deus. Nós começamos com uma mudinha. Como o pastor um dia pregou aqui, como se fosse um bebê. Que ali, no início, tem que ser dado leite na boca, colocado ali. Mas essa criança e essa árvore vai crescendo, que somos nós. E vai chegar no ponto que nós não vamos precisar mais tomar leite na boca, nem ser regado ali todos os dias ali, como uma muda pequena. E a palavra do Senhor fala que nós temos que ser essa árvore que cresce na presença dEle. Não temos que ser muda a vida toda. Não temos que ser bebezinhos a vida toda, na qual tem que ser criado ali no braço, pegado no colo. Não. O Senhor nos pega no colo quando não há mais forças para andar. Aí a palavra fala que Ele nos carrega no colo. Mas nós temos que ser uma árvore grande. E para crescer, leva um tempo. Não é de uma vez. Então talvez você fale assim, mas tem tal pessoa ali que está tão fluida na presença do Senhor. E eu estou aqui começando. Comece. Comece. Se você está caído, levante, comece, se erga de novo. Porque é assim, vai crescendo aos poucos. Vai crescendo aos poucos. Como eu acabei de citar, você não mergulha de uma vez na presença do Senhor. É ali, no joelho, na cintura, nos lombos. E quanto mais você entra na presença de Deus, mais sede você tem que ter da presença do Senhor. Mais fome e sede da presença de Deus. E quanto mais você busca, mais você acha. Você só acha aquilo que você busca. E você só colhe aquilo que você irá plantar. Você quer receber dons? Busque pelos dons. O pastor me falou isso há mais ou menos 2 semanas. Você quer algum dom? Busque. Busque com zelo, como a palavra do Senhor fala. Busque com zelo e você receberá os melhores dons. E desde que Ele me falou isso tem ficado na minha mente assim, o que eu quero de dom? Não é nem o que eu quero, o que o Senhor tem para mim, para que eu venha buscar e receber. E nós temos que ser assim, na presença do Senhor, gerar frutos. Mas a palavra do Senhor fala que os frutos, a qual dá o seu fruto na estação própria, na estação certa. Você vê agora, no meio do ano, por exemplo, junho, julho, numa estação normal. Não estou falando daquelas plantações que tem ali, que eles colocam agrotóxico, essas coisas não. Uma estação própria, uma planta normal. No mês de junho se colhe manga? Não. A estação certa é lá para o final do ano, início do ano. Tem a estação certa de colher. E nós também temos a estação certa de colher os frutos do Senhor. Talvez você ache que está demorando, não. Tudo tem o tempo.
Em João 15:5 fala, em João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nada podemos fazer se nós estivermos ligados nele. A árvore tem que crescer. E ela cresce em duas direções. Se você parar para pensar, uma árvore, ela cresce em duas direções. Aqui você vê, que é os galhos, os ramos, as folhas. E toda árvore tem raiz. Toda árvore tem raiz. E você não vê as raízes. Tem árvores que têm raiz mais profunda e maior do que a árvore que está para cima. Aquelas raízes profundas é a sua presença com Deus. É a sua intimidade com Deus. É o seu secreto com o Senhor. Talvez a pessoa fale assim, mas aquela árvore está tão linda, bonita. Que suas raízes sejam mais lindas ainda na presença de Deus. Que as suas raízes sejam mais fortes e firmadas em Deus. Aquela raiz que quando o vento vem e balança a árvore para um lado e para o outro, que ela chega a se envergar, o que sustenta é a raiz. O que não deixa cair é a raiz. Que se a raiz ali estiver podre, fraca, o vento vai vir e derrubar. Como aquela parábola que fala que as casas foram construídas na rocha e na areia. Assim, pouca raiz é como se fosse a casa na areia. O vento vem, derruba, a tempestade vem, derruba. Mas aquela construída na rocha que é Jesus, ela fica firme e prevalece. A tempestade pode até vir, pode até te balançar, ou pode até te derrubar, ou pode até te quebrar no meio. Você fala assim, eu estou quebrado, estou destruído. Mas se você tem raiz, você brota novamente. Você já viu aquelas tempestades que tem, ou então aquelas árvores que caem? Alguém aqui em zona rural, a gente sempre vê. Vem aquele vento e joga aquela árvore no chão. Ela quebra. Aí passa um tempo, ela começa a brotar de novo. Somos assim na presença do Senhor. Nós podemos até cair, mas a palavra do Senhor fala que se nós cairmos, a mão dele está estendida para nos levantar. E se nós quebrarmos e falar assim, eu estou quebrado, eu estou despedaçado, como um vaso na mão do oleiro, que ele é quebrado, ele vem e reconstrói de novo. Nós somos assim na presença do Senhor, como um vaso na mão do oleiro, que ele quebrado, rasgado, ele reconstrói. Como uma árvore que solta, quebra, mas ela brota novamente na presença do Senhor. E essa árvore fala que ela é plantada em qualquer lugar? Não. O Salmo fala que essa árvore ela foi plantada junto às águas do ribeiro. E a palavra do Senhor fala que Ele é as águas que jorram para a vida eterna. Ele também falou para aquela mulher lá no poço que quem bebe das águas dele nunca terá sede. Essas são as águas do Senhor. Nossas raízes têm que estar sendo ali alimentadas pelas águas do Senhor. É essa água que ele fala. Não é qualquer água. É as águas que fluem do trono da graça de Deus. Essa é a água que nossas raízes têm que estar firmadas. E continua nos falando que cujas as folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Quando ali os galhos, as árvores estão ali, aí a passagem do Senhor fala que essas cujas folhas não caem e tudo quanto nós fizermos prosperará. Eu fico, na hora que eu li essa passagem, eu me parei para refletir nesse tudo do Senhor. Tudo quanto fizer prosperará. O que será que é o tudo do Senhor para mim? O que será que é o tudo do Senhor para você? Talvez o que é para mim não é para você. E a palavra fala que tudo prosperará. Tudo que você colocar diante do Senhor prosperará. Que nós venhamos querer viver esse tudo do Senhor. Que nós venhamos querer viver tudo o que Ele tem para as nossas vidas. Tudo o que Ele tem preparado para mim e para você, que nós venhamos viver. Não só no financeiro. Que não venha ser
o tudo do Senhor. Às vezes a pessoa fala bem assim, tudo prosperará. E pensa que é só material, financeiro. E não. Tudo quanto fizermos, nossa vida, nossa escolha e principalmente nossa prosperidade espiritual. Nossa vida com Deus. Que venha a ser próspera nossa vida com o Senhor Jesus. Efésios 1:3 fala. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que nós venhamos buscar ser próspero em Cristo Jesus, que fala que é em todos os lugares, em todas as regiões dessa terra, não, celestiais. Aquilo que Ele tem preparado para nós, que nós venhamos ser prósperos naquilo que Ele tem preparado para nós. E o verso 4 continua dizendo: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, ou como a palha que o vento espalha. Essa moinha aí é como se fosse a palha, as folhas secas que o vento espalha. Que nós não venhamos ser como essas folhas secas que o vento espalha. O ímpio vive na contramão de Deus. Ele vive na direção oposta do que é Deus. E fala que esses são como palha, como folha seca. A folha, ela só está verdinha, só está bonita enquanto ela está na árvore. Porque ali ela está viva. Enquanto ela está pregada na árvore, ela está viva. Quando ela cai no chão, ela seca e ela morre. Que nós não venhamos ser como essa palha seca que cai no chão. Que nós não venhamos morrer na presença do Senhor. Que nós não venhamos estar na nossa vida sem a presença do Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos estar firmes, pregados na árvore Jesus, pregados na videira verdadeira que é o Senhor. E fala que essa palha seca, o vento leva de um lado e de outro. E o vento vai levando essa folha. Sem rumo, sem direção, sem ter para onde ir. Como o pastor pregou aqui domingo, sem sonho, sem propósito. E vai aí, vivendo. E o vento vai carregando, carregando. Não. Nós não temos que ser como essa folha seca. Nós temos que estar em Cristo Jesus. Estar ali firmados na árvore do Senhor, na videira verdadeira do Senhor. E que o único vento que nos conduza e que toque sobre as nossas vidas é o vento do Espírito Santo do Senhor. Como aquele louvor fala: sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Não sei de onde vem, não sei para onde vai, só sei que eu quero ir. Tem um louvor que nós cantamos que fala: sopra em nós, vento do Espírito Santo de Deus. É esse vento que tem que soprar sobre a nossa vida. E não o vento que vai carregando a folha seca de um lado ao outro. Mas o vento do Espírito Santo de Deus. Ser guiados pela presença do Senhor Jesus. E o verso continua nos dizendo: mas são pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Pelo que os ímpios não subsistirão no dia do juízo, no juízo. O ímpio é aquele que anda no caminho da escuridão. O ímpio é aquele que não anda segundo a vontade do Senhor. Como o mundo está sendo levado para que um dia venha ter um anticristo. Que nós não venhamos estar nesse caminho que nos leva a acreditar no anticristo. Mas acreditar num Cristo vivo, que é Jesus. Acreditar que tem um caminho preparado para mim e para você em Cristo Jesus. Que nós venhamos crer nesse caminho. E não serão aceitos no reino de Deus. Esses ímpios não serão aceitos no reino do Senhor. Aqueles que não estão no caminho, que é a luz, estão na escuridão. E a escuridão não pertence ao Senhor. A escuridão não leva ao Senhor. Coloca para mim 1 Coríntios 6, o 9 e 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Nós temos que saber para onde nós queremos ir. Temos que saber onde será a nossa morada eterna. E em 1 Coríntios fala, o 6, 9 e 10.
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui a palavra nos fala de pessoas que seguem esses caminhos e não herdarão o reino de Deus. Temos que nos perguntar se em alguma dessas coisas nós estamos nos enquadrando. Que se em alguma dessas eu estou enquadrando, volte para Jesus. Volte, se arrependa, porque a palavra fala que não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que fala. Que nós venhamos caminhar no caminho que leva ao Senhor. Porque se eu estou andando num caminho desse, é o caminho da escuridão. O caminho que não leva a Cristo. Então, se você está, se tem alguém que está, mude, volte, conserte. O Senhor que fala, não sou eu que estou falando. Que nós venhamos nos consertar diante do Senhor. A palavra, ela nos fala, ela nos instrui do que é certo e do que é errado. E nem os pecadores na congregação dos justos, continua nos dizendo. Nem os ímpios subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O caminho é como se fosse uma estrada. O caminho de Deus é como se fosse ali, igual aqui nós pegamos um exemplo para ir para Teoflotone. Tem um caminho que nós vamos. E todo o caminho que você anda, você tem ali um destino para chegar. Todo o caminho que você anda, se eu sair do culto aqui, eu pegar a avenida, eu vou chegar na minha casa. Porque eu tenho um lugar para ir. Você vai sair daqui, você vai pegar um caminho para a sua casa. Que você vai chegar ao destino que pertence a você. E é assim com Cristo. Nós estamos andando a cada dia e temos que andar num caminho onde lá me pertence. Onde lá é para mim. E onde é o lugar onde me pertence, onde é para mim? A morada eterna, a morada celestial, onde Ele falou que iria fazer uma morada eterna para mim e para você, para que eu e você venhamos herdar o reino dos céus. Ele foi preparar a morada. E nós temos que andar no caminho que leva para essa morada. O caminho que leva para essa luz. É nesse caminho que eu e você temos que andar. No caminho que leva a Cristo. Nós temos que ter um alvo que é Jesus. Saber que pode ter ali nesse caminho várias coisas. Quando nós pegamos aqui, como eu citei, uma ida para Teoflotone, vai ter curva, vai ter buraco. Corremos risco nesse caminho de um pneu estourar, de ter um acidente. Não é isso? Todos que pegam um destino têm riscos. Todo caminho tem risco. Todo caminho pode ter uma turbulação ali. Todo caminho pode ter. E às vezes no caminho que nos leva a Cristo também podemos ter. Nesse caminho nem tudo será perfeito. Nem tudo será ali, tudo bacana. Jesus falou ali que teríamos aflições nesse caminho. Teríamos angústia nesse caminho. Mas que Ele existe. Nós temos que crer que esse caminho existe ali. Esse caminho que nos leva ao Senhor, Ele existe. Nós não podemos ver, mas nós podemos sentir que Ele existe. E nós temos que crer que Ele existe. Nós temos que crer que nesse caminho nós podemos até cair. Nós temos que crer que nesse caminho nós podemos até cair para ir nele. Mas que a mão do Senhor está sempre estendida para nós nesse caminho. Ele não vai te deixar caído lá. A mão dele sempre vai estar erguida para te levantar. Nesse caminho, você pode achar um vale. Talvez um vale ali. Mas a passagem do Senhor não nos fala que mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal algum, pois Ele está conosco. Mesmo que nesse caminho tenha um vale, nós temos que crer que Ele está conosco. Esse caminho pode ter um deserto, um período de sequidão,
Mas Ele irá prover no deserto, assim como Ele proveu. Ele proveu ali naquele deserto ali, o maná, o de comer, o de beber. Ele proveu, mesmo sendo em um deserto. Esse caminho pode ter deserto. Esse caminho também pode ser escuro. Esse caminho pode ter ali um período escuro e você achar que o Senhor não está ali. Mas a passagem de Deus nos fala que Ele é a luz do caminho. Ele que brilha no nosso caminho e Ele que nos guia no caminho. Também podemos ter ali um grande problema sobre esse caminho. Como ali aqueles enfrentaram naquele deserto, quando estavam naquela travessia e se depararam com o mar. Eles se depararam com aquele problema grande, na qual eles falaram que nós vamos morrer aqui. O mar era grande demais para eles enfrentarem. Mas o Senhor fez o quê? Abriu o caminho nas águas, para que eles venham passar a pé seco naquele caminho. E tem também a passagem que fala que o Senhor abre portas onde não existe, só para mostrar que Ele é Deus. Que nós venhamos crer que Ele abre caminho sim para nós. Que Ele abre caminho sim. E que mesmo que Ele não abra, também fala que Ele pode te fazer andar sobre as águas. Ele pode te fazer andar sobre aquele problema que você acha que é grande demais. E você passa dando glórias ao Senhor e crendo que foi Ele quem fez e Ele abençoou. Nós temos que crer que Ele está nas nossas vidas. E se por um acaso esse caminho chegar num ponto que ficar estreito demais, apertado demais, e você falar, eu estou espremido, estou apertado, parabéns, você está no lugar certo. Você está no lugar exatamente que Deus quer te colocar. Porque tudo de bom que já saiu foi naquele lugar espremido. A passagem ali fala que leva para os céus é o quê? A porta estreita. E o caminho largo é aquele que vai para a perdição. Então se está apertado, está espremido, se você está tendo que deixar algumas coisas para trás, que está te atrapalhando passar, você está no lugar certo. Que você tem que deixar aquilo que está te atrapalhando, aquilo que está ali te deixando sufocado, para passar na porta estreita que leva para os céus. É nessa porta que nós temos que passar. Então se está apertado, você fala assim, Senhor, está apertado, não estou aguentando. Você está no caminho certo. Se está largo demais, se está ali tudo muito fácil, se o caminho está bom demais, se está sendo tudo muito permitido, tudo pode, tudo faz, não tem nada a ver, é o caminho largo. Foge dele. Volte lá atrás, lembre-se onde você caiu, onde você errou e volte para o primeiro amor. O Senhor fala, volte ao primeiro amor. Volte para o caminho que é o meu caminho, para o caminho que leva para os céus. E finalizando, o verso 6 nos fala, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele conhece esse caminho, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios perecerá. A vida pode te dar vários caminhos, pode te dar várias passagens, pode te dar vários atalhos. Talvez algumas amizades falem, não, vamos por aqui, vamos dar a volta por aqui. Mas você tem que ter um alvo, que é Jesus. E se você tiver um alvo, você vai no caminho certo. Nesse caminho pode ter tribulações, sim, mas é o caminho que leva para a vida eterna. Quem aqui quer morar eternamente com o Senhor? Creio aqui que se eu perguntar quem é que quer viver no inferno a vida toda, a vida eterna, ninguém vai querer. Ninguém vai querer. Nós temos que vir nesse caminho que leva para a vida eterna. Porque o Senhor fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra do Senhor não muda. Ela nos confronta, ela nos corrige, ela nos ensina o que é certo, o que é errado. Ela fala quem herdará e quem não herdará. E nós temos que estar nesse caminho. E o caminho exige renúncia? Exige. Exige você deixar algumas coisas para trás? Exige.
Exige que você tenha mais amor, exige que você libere perdão, mesmo você estando ali com o coração, Senhor, não quero perdoar não. Mas Ele exige que você libere perdão. Ele exige que você libere amor, compaixão, gratidão, que você viva uma vida íntegra no caminho dEle. Você precisa crer no caminho do Senhor. Em João 14:5 fala, João 14:5 e 6, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé questionou ao Senhor: Senhor, eu não posso ver onde está indo esse caminho. E Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho para a vida eterna é Jesus, não há outro. Não há outro, pode te oferecer o que for. O caminho que leva à salvação é Jesus. É quebrantamento de coração. Só existe um único caminho, Jesus. Existe apenas um, não existe outro. A vida pode te dar vários outros, e cabe a você decidir qual você quer andar, em qual você quer ir. Mas só existe um que leva para a vida eterna. Só existe um que leva para a vida eterna. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele é nosso Deus. Ele é tudo o que precisamos e não há outro como Ele. Não há outro como Ele. Ele é o que está conosco e sempre será. Não temas pelo que o Senhor tem para você. Não desista no meio do caminho. Se está vindo vento, tempestade, prossiga. Não desanime. Esteja sempre no caminho que te leva para o Senhor. No caminho do justo e não no caminho do ímpio. Os justos herdarão o reino dos céus. E nós temos que crer nessa palavra. E fazer uma pergunta para nós mesmos: quem eu estou sendo diante de Deus? Temos que ser justos, corretos. Não somos perfeitos, perfeitos foi só Deus. Não somos santos, santo é só Ele. Mas nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Quão grande é ser criado à imagem e semelhança do Criador. E também nos fala que Jesus fez grandes obras, mas que nós também podemos fazer grandes obras, até mesmo maiores do que as que Ele fez. Então tudo que Ele tem colocado diante de você no caminho, faça. Faça com amor, não por obrigação, faça com amor, com carinho. Que é isso que Deus quer de nós. Que nós venhamos viver uma vida íntegra diante dEle. Podemos falhar, errar, pecar, todos nós erramos e falhamos. Mas Ele nos instrui que nós venhamos sempre estar no caminho. Que mesmo que nós venhamos cair, vir tempestade, Ele está conosco. Ele não nos abandona. Ele é nosso Pai. Amém? Que essa palavra fique em seu coração. Foi essa palavra que Deus colocou em meu coração, que falou primeiramente comigo. E quando Ele falou aqui na passagem que tudo prosperará, eu quero viver o tudo do Senhor. Que nós venhamos querer viver o tudo que Ele tem sobre as nossas vidas. E mesmo que o caminho tenha tropeço, tenha pedra, tenha vale, que nós venhamos estar firmes nele. Que nós não venhamos de desistir de estar em Cristo. Porque é o melhor que nós podemos fazer. Amém? E você fique sobre os seus pés. Vamos orar ao Senhor. Agradecer por tudo que Ele tem feito. Aleluia. Amém. Aleluia, Senhor. Oh, Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia de hoje que o Senhor fez, Deus. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, por cada um que aqui está, Jesus. Oh, Pai, que nós venhamos ser bem-aventurados no Senhor. Que nós venhamos ser, Senhor, a cada dia mais próximos de Ti, Deus. Oh, Pai, nos instrua nos Teus caminhos, Pai. Mesmo que haja tropeço, haja pedras, Jesus. Que nada, Senhor, venha me tirar do caminho que pertence ao Senhor.
Que nada, Senhor, venha nos tirar daquele caminho que leva à vida eterna, Jesus. Oh, Pai, mesmo que se nós estivermos, Jesus, desamparados e acharmos que o Senhor não está conosco, eu creio que o Senhor está. Oh, Pai, eu creio que toda tempestade o Senhor acalma. Eu creio, Senhor Jesus, que nenhum levante que está sobre as nossas vidas permanecerá. Porque eu creio, Pai, que o Senhor provê sobre todas as situações. Oh, Deus, o Senhor venha restituindo o nosso coração, Pai. Tudo aquilo que nós temos colocado diante do Senhor, Deus, que nós venhamos crer que o Senhor está conosco. Oh, Deus, que todo o caminho que o Senhor colocar diante de nós, Pai, que nós venhamos escolher a boa parte, Senhor, que é o caminho que leva ao Senhor. Oh, Pai, que a cada dia nós venhamos nos desviar de qualquer pedra de tropeço, Senhor. Que nós venhamos desviar daqueles caminhos que levam à escuridão. Oh, Pai, que nós venhamos buscar cada vez mais o caminho do Senhor, que é um caminho justo, um caminho reto, Pai. Um caminho que nos leva a ter amor, prosperidade, compaixão. Oh, Deus, nos instrua cada dia nesse caminho, Pai. O caminho que leva até você, Jesus. Que leva até o trono do Senhor, Pai. Que nos leva até a sala do trono, que é a Tua presença, Jesus. Oh, Pai, que nada venha nos destruir, Senhor. Oh, Deus, que nada venha nos tirar do caminho que é o do Senhor, Jesus. Que nós venhamos crer que nós não estamos sozinhos, Deus, neste caminho, Deus. Nós temos a Tua presença, temos o Teu amor e o Teu Espírito Santo, Jesus. Nos instrua na Tua presença, Deus. Acalme toda tempestade, Pai, que está se levantando sobre a nossa vida. Acalme, Pai, todo problema que nós achamos que é grande demais. Nos faça, Senhor, atravessar, Pai, para que nós venhamos gritar do outro lado e dizer que o Senhor quem fez, o Senhor quem proveu, o Senhor quem fez, Pai, esteve conosco. Oh, Pai, eu creio na Tua presença, eu creio no Teu amor. Creio que o Senhor já tem um caminho aberto. O caminho aberto pelas águas. Que o Senhor faz romper toda provisão, Jesus. Que toda fonte em meu deserto venha ser do Senhor. Nuvens que caem, chuva de bênção. Aleluia, Jesus. Que nós venhamos ouvir a Tua voz, Pai, que fala aos nossos corações a cada dia. Acalme nosso coração para que nós venhamos ouvir a Tua voz, Pai. Vai na frente, abrindo todo o caminho, Jesus. Quebra espinhos, quebra correntes, Senhor, que nos distanciam da Tua presença. Abre portas, Senhor, sobre a nossa vida. Oh, Deus, eu confio no Teu caminho. Confio em Ti, Jesus. E eu que te agradeço e te louvo, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Eu te agradeço e te louvo, Pai, em nome de Jesus. Louvado é o Teu nome, Pai. Nós adoramos o Teu nome, Jesus. Todas as coisas que o Senhor tem feito em nós. Obrigado por esta noite. Obrigado pela palavra. O Senhor nos direcione, ó Deus, segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ensina, Pai, ó Deus, a falar da Tua palavra, a viver o Teu evangelho. Que possamos ser esta árvore, ó Deus, frutífera. Que venhamos dar fruto, ó Deus, e andar no caminho ao qual é da justiça do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, bendizemos e agradecemos por esta noite, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Graças a Deus, amém, igreja. Toma o teu assento. Que Deus possa continuar falando conosco, né? Que verdadeiramente a gente venha crescer no Senhor, né? Talvez uma das palavras mais claras em falar, viver o evangelho, né? Viver a palavra de Deus, talvez é este salmo, né? Talvez um dos pontos mais claros
E às vezes a gente vê pessoas pegando ele, querendo justificar o seu erro e o seu pecado e mudando o sentido dele. Mas ele existe uma clareza. Não precisa de tradução, de linguagem original, nada disso. Bendito é aquele, né, que realmente vem viver o caminho justo, né? Bem-aventurado é quem não se assenta na roda de quem vive na carne, de quem vive no pecado. Não precisa de traduzir nada, é muito simples. O texto está sendo claro, né? Ou seja, talvez é um dos salmos, um dos textos bíblicos mais claros para entendermos que nós podemos prosperar se nós não sentarmos nessas rodas, não compactuarmos com os erros, com os pecados, né? Então que Deus possa abençoar, falar, continuar falando com você aí da live, conosco aqui. Deus te abençoe da live, tenha uma boa noite, que Deus abençoe sua vida, um prosseguimento de semana, que em tudo você seja abençoado, abençoada, e precisando de algo aí nos chame, estaremos à disposição a orar juntos e a conversar, tá bom? Deus te abençoe, boa noite, graça e paz. Amém, igreja? Deus te abençoe também, você possa ir em paz, na graça.